André Luiz, em suas obras, nos traz as elucidações sobre a ministra veneranda, que é uma das ministras que trabalham ali no Ministério da Regeneração, na colônia espiritual Nosso Lar. Essa ministra, ela possui grandes feitos em razão da sua elevação espiritual, do seu alto nível de consciência. Inclusive, ela chegou a ser premiada em uma determinada circunstância ali na colônia espiritual Nosso Lar. E nós vamos falar sobre espiritualidade. Se você gosta desse conteúdo, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e se você achar que esse conteúdo mereça o seu comentário, por favor, ele será bem-vindo. Vamos falar um pouco então sobre a ministra veneranda. André Luiz, ele está ali trabalhando no Ministério da Regeneração e tem como tutor, como sua tutora, a enfermeira, a auxiliar dos serviços de saúde, Narcisa. Narcisa traz diversas elucidações e explicações e ensinamentos para André Luiz. E naquele momento específico, eles estão conversando sobre as dependências ali do Ministério da Regeneração e eles acabam falando sobre a ministra veneranda. A ministra veneranda, ela tem diversas qualidades e muitos feitos ali na colônia espiritual Nosso Lar. Dentre eles, nós já destacamos em vídeos anteriores que ela foi responsável pela idealização dos salões verdes, que são salões para conferências, para estudos, para palestras, e eles têm as características de serem salões que usam os recursos naturais, que usam dos meios naturais para construírem as poltronas, os ambientes. Então são ambientes que refletem em muito paisagens naturais e muitos deles também são inspirados nas passagens em que Jesus palestrou quando estava encarnado. Mas, falando mais especificamente sobre os feitos e as qualidades da ministra veneranda, nós, através de Narcisa e através do interesse de André Luiz, nós ficamos sabendo algumas coisas muito curiosas. A ministra veneranda, ela tem o seu trabalho dedicado aos menos favorecidos, aos mais ignorantes ali da colônia espiritual Nosso Lar. Ela tem como reconhecimento por parte da governadoria como sendo um dos trabalhos mais dignos ali da colônia. Nós temos também, através das informações que Narcisa nos traz, que a ministra veneranda é a entidade ali na colônia que tem mais tempo de colônia. Provavelmente ela acompanhou a colônia desde a sua criação. E ela tem aproximadamente, segundo Narcisa, 200 anos de atividade contínua ali na colônia espiritual Nosso Lar, e que ela alcançou o incrível feito de 1 milhão de horas trabalhadas para o próximo. Narcisa conta que esse feito específico, ele foi assim contemplado, e um grupo denominado Fraternidade da Luz providenciou um grande evento ali na colônia, ao qual a ministra veneranda ela seria
premiada, ao qual realmente entregaram-lhe uma medalha pelos seus magníficos feitos. O que nos conta Narcisa é que a ministra veneranda, ao receber aquela medalha, ela se emocionou, ela chorou em silêncio, mas ela disse que aqueles feitos são resultados de um trabalho coletivo. Então, ela entrega aquela medalha aos arquivos da colônia espiritual Nosso Lar. E ela pede que fique guardado ali, mas não como um presente pessoal, mas sim como um presente, um troféu, algo que atribui-se ao coletivo e não a ela especificamente. Mesmo aos protestos do governador para que ela ficasse com o troféu, com essa medalha, ela recusa de forma que as pessoas a enxerguem como um espírito que trabalha em razão do coletivo e que ela não fosse vista individualmente como um ser de luz ao qual as pessoas de repente pudessem a endeusá-la de alguma forma. Isso é algo que ela não queria. Dentre outras coisas que a ministra veneranda, segundo as informações de Narcisa, André Luiz vai tentando explorar alguns assuntos e ele acaba descobrindo que Narcisa, a ministra veneranda, ela é o único espírito ali, com exceção do governador, tá? Então ela mais o governador, eles tiveram contato com Jesus em esferas resplandecentes. E o que nos conta é que a ministra veneranda, ela esquiva-se de falar sobre isso, mesmo quando lhe é perguntado. A ministra veneranda, ela tem tamanha experiência em diversos assuntos que ali no Ministério da Regeneração, os 11 ministros que trabalham junto com ela sempre solicitam os seus pareceres antes de tomar qualquer atitude urgente ou importante. E o governador, para os assuntos também de maior importância, ele recorre aos seus socorros, aos socorros da ministra veneranda. Dentre outras coisas, dentre outras tantas qualidades e feitos, é o que nos traz esse 32º capítulo do livro Nosso Lar, essas informações preciosas sobre um espírito que é muito evoluído e ainda complementando algumas informações que traz esse capítulo, o André Luiz pergunta para Narcisa que por que ela não vive em esferas superiores? Por que ela não habita esferas superiores? Lembrando que a colônia espiritual Nosso Lar, ela é uma colônia de transição. Então, os espíritos ali, eles estão, de fato, vivendo uma oportunidade de experiência ao qual a grande maioria voltará a reencarnar e terá que ainda apreciar as experiências no mundo dos encarnados, mas espíritos como a ministra veneranda já poderiam subir o degrau da evolução. Mas é aí que a Narcisa enfatiza que internamente ela vive em esferas superiores, mas que por abnegação e sacrifício, amor ao próximo, ela continua vivendo ali
na colônia espiritual Nosso Lar, e também ela dá suporte a um grupo de espíritos que estão encarnados, aguardando pacientemente pela evolução deles. Esse capítulo, ele se encerra nesse ponto, nesse momento em que ele desfecha falando sobre, especificamente sobre a ministra veneranda, e ele nos enfatiza essa qualidade ao qual ainda nós um dia alcançaremos, que é da autoabnegação, da humildade que extrapola as fronteiras daquilo que nós conhecemos nesse momento. Então, a ministra veneranda, ela nos mostra que ela pratica o bem, ela faz o bem, ela está ativamente trabalhando incessantemente, incansavelmente. E ela, em nenhum momento, coloca os holofotes para ela mesma. Ela atribui o bem que ela faz ao coletivo, à sua equipe, aqueles que compõem ali, aqueles que estão trabalhando a serviço da luz. Então essa é uma qualidade ao qual ainda nós estamos caminhando, e um dia, com certeza, alcançaremos esse estado de consciência ao qual nós não queremos nos lançar às vistas da grande maioria das pessoas ao nosso redor, em razão de fazermos algum bem ou nos projetarmos em razão de sermos bons. Isso não acontecerá no momento em que atingirmos um nível de consciência ao qual é o nível de consciência hoje da ministra veneranda. Essas são as nossas observações segundo as experiências de André Luiz. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários. E se você achar que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço forte, meu muito obrigado, até o próximo vídeo.